Se você curte Cavaleiros do Zodíaco, então com certeza já se pegou em uma discussão sobre quem é o Cavaleiro de Ouro mais poderoso, certo? E essa conversa já rende boas tretas quando falamos dos Cavaleiros de Ouro do clássico. Agora imagina quando entramos no território de The Lost Canvas. Afinal, ali temos a versão anterior dos lendários dourados, aqueles que participaram da Guerra Santa que rolou antes dos eventos que conhecemos do Saint Seiya clássico. Então se acomoda aí porque hoje eu vou trazer uma atualização sobre quem são os Cavaleiros de Ouro mais fortes de The Lost Canvas. Preparado? Então bora nessa. Fala galera, eu sou de Bob e sejam todos bem-vindos ao meu canal. Se você caiu aqui de paraquedas, já fica ligado que a gente explora tudo dentro da cultura pop geek, desde animes até filmes mais insanos. Então se você também é daquele tipo de nerd que gosta de mergulhar em todas as paradas, já mete o dedão no botão de se inscrever para não perder nada, beleza? Aqui tem conteúdo novo todo dia, bom, ou quase isso, mas o que importa é que a gente sempre tem coisa boa pra gente debater e teorizar. Agora deixa eu contar um bastidor rápido pra vocês. Lá no começo do canal eu fiz um vídeo ranqueando os Cavaleiros de Ouro de The Lost Canvas e mano, deu muito errado, sério, deu muito ruim mesmo. Acontece que eu errei feio nas colocações, mas olha que nem posso reclamar, né, porque os inscritos fizeram questão de me lembrar disso a toda hora. Mesmo assim, esse vídeo continua sendo um dos mais que traz inscritos aqui pro canal, mano, o que é uma parada bem louca de pensar, né, mas também é um dos que mais geram comentários revoltados. Eu tô sempre lá respondendo a galera e tendo que explicar sobre algumas posições meio duvidosas daquele rank. E olha que tem uns comentários que o pessoal só me elogiam bastante, mano, são tão carinhosos, tá ligado? Mas bom, vida que segue. A real é que na época eu tava tão empolgado com o tema que acabei deixando a emoção falar mais alto que a lógica. Só que depois de reler os mangás, os guides e reassistir o anime algumas vezes, minha visão sobre os Cavaleiros de Ouro mudou bastante. Então, nada mais justo que atualizar essa lista, né? Porque, convenhamos, a opinião muda. E quando a gente aprofunda mais no universo de uma obra, passa a entender melhor certos detalhes. Por isso, hoje eu vou trazer um ranking mais justo e atualizado. Bom, pelo menos é o que eu acho. Mas já aviso, essa lista aqui é só a minha opinião. Se você discordar ou acha que outro cavaleiro deveria estar em uma posição diferente, solta aí nos comentários. Quero ver a sua versão do ranking e debater com vocês, porque afinal de contas, é isso que faz a comunidade crescer. Agora, sem mais enrolação, bora começar com esse ranking, claro, do mais fraco até o mais forte. 12º lugar, Doko de Libra. Doko é um verdadeiro sobrevivente dessa Guerra Santa. Ele conseguiu enfrentar vários inimigos absurdamente poderosos e ainda assim sobreviveu, mano. Só isso faz dele um monstro. O Cavaleiro de Libra saiu vivo, bom, ou quase isso, de um confronto direto com o Hades. Além disso, foi ele quem enfrentou e derrotou Cagarro de Bennu, um dos espectros mais brutais que a tropa de Hades tinha de The Lost Canvas. Porém, apesar de toda essa força e resistência, o Doko, assim como Xion, era um dos Cavaleiros de Ouro mais inexperientes daquela época. Claro, estamos falando de padrões de Cavaleiros de Ouro, então isso não significa que eles eram fracos. Mas comparado aos outros dourados que já tinham mais experiência e técnicas, eles ainda estavam num nível bem abaixo. E é assim que a gente vai continuar esse ranking, levando em consideração a versão dele antes de receber o sangue de Athena, beleza? Aqui a gente tá falando do Doko base, aquele que aparece lá no começo do anime e do mangá, sem um boost dado por Athena. O Dourado de Libra, antes de ser agraciado com o sangue divino, tinha algumas limitações claras em questão de poder. Mesmo sendo um monstro em batalha, seus companheiros de armadura dourada demonstraram estar muito mais preparados em combate e inteligência estratégica também. Por isso o último lugar é do Doko. 11º lugar, Xion de Ares. E na 11ª posição, como mencionei antes, vem o Xion, que quase virou um espectro de Hades, e o segundo cavaleiro mais inexperiente ficando ao lado de Doko de Libra. O que coloca Xion um pouco à frente é o fato dele ter mais recursos em batalha, como quando ele conseguiu se teleportar junto com o Tema e o Zuiha e o Yato bem na cara do Hades, mano, com a ajuda do Doko, é claro. Quando falamos de poder bruto, o futuro grande mestre do santuário é bem semelhante ao Libriano. Sua capacidade destrutiva rivaliza com a de Doko, mas, mesmo sobrevivendo à última Guerra Santa, os outros dourados dessa lista superam ele em habilidades e força também. Então, sem dúvidas, na minha opinião, ele fica nessa posição. 10º lugar, Aldebaran de Touro. E agora o grande Aldebaran de Touro, um dos meus preferidos em The Lost Canvas. Pena que ele partiu cedo no anime, né? O cara era um verdadeira muralha, uma das mais fortes em questão de poder de destruição entre os dourados. Tanto no anime quanto no mangá ele enfrentou o Cagarro e quase venceu o espectro. Mesmo ferido, ainda conseguiu derrotar 2 espectros que tentaram acabar com o Tema dentro do santuário. A força do touro era descomunal e sua velocidade era surpreendente para alguém do seu porte. Ele conseguiu segurar a invasão dos inimigos e ainda eliminar os adversários, mas não teve tantos momentos em destaque, infelizmente. E somente por esse motivo eu coloco ele em 10º lugar, mas de verdade ele merece muito reconhecimento porque o cara era brabo demais. 9º lugar, Cardia de Escorpião. O Cardia tem uma condição física bem peculiar, seu corpo possui uma febre absurdamente alta, que pode acabar com ele a qualquer momento. Por
Por isso ele precisa da ajuda do Degel para controlar essa febre e continuar lutando, ou melhor, sobrevivendo. Se não fosse por isso, ele poderia morrer antes mesmo de entrar em um combate. Mesmo sendo um guerreiro formidável, o Cavaleiro de Escorpião teve poucos feitos no mangá. É claro que lutar contra Radamantes já é um absurdo de demonstração de poder, mas no fim das contas ele perdeu a vida nessa luta enfrentando o Rada. Ele conseguiu derrotar o espectro de Hades, mas o cara ainda continuou vivo com a ajuda do Hades, o que não diminui nem um pouco a vitória do Cardia, né? Por isso ele tá aqui na 9ª posição, porque eu acho que os outros que estão por vir, na minha opinião, né, são mais fortes e têm mais possibilidades de batalha. E devido à sua condição, eu acho que a 9ª posição é dele por esse motivo. 8º lugar, Degel de Aquário. Agora chegamos ao Degel de Aquário, um cavaleiro extremamente calmo, educado e sempre com a estratégia afiada para enfrentar seus oponentes. Ele era absurdamente centrado e meticuloso, lutou contra Radamantes, mas mesmo juntando forças com Cardia, não conseguiu derrotar o juiz de Hades. No final, o espectro acabou finalizado pelo Cardia, mas provando que era um adversário muito além da capacidade do Degel. O Cavaleiro de Aquário chegou a enfrentar o poder de Poseidon, mas perdeu a vida no processo. Apesar de ser um cavaleiro excepcional, muito inteligente e forte, ele não conseguiu ir tão longe assim na Guerra Santa. Mas teve um feito muito grande na obra, porém, como venho dizendo até agora, pelos feitos dos outros cavaleiros, não teria como Degel ficar acima desse ranking. 7º lugar, Albáfica de Peixes. Em seguida temos Albáfica de Peixes, na 7ª posição. Esse cara sim mostrou ser um verdadeiro monstro em batalha. Diferente do Afrodite do clássico, Albáfica realmente impressionou geral, enfrentando os espectros de Hades no santuário. Ele lutou sozinho contra um dos 3 juízes e mesmo perdendo a vida, mostrou ser um dos cavaleiros mais resistentes e letais, com técnicas absurdamente mortais. O diferencial do Cavaleiro de Peixes é que suas habilidades não focam em destruição em massa, e sim no envenenamento, o que pode ser fatal até mesmo contra oponentes absurdamente poderosos. Minos deu muito trabalho pro Albáfica, mas o Dourado de Peixes conseguiu derrotá-lo e salvar o vilarejo da destruição. No final, o Xion deu uma mãozinha ali, mas a vitória sem dúvidas dele, Albáfica de Peixes. E para falar a verdade, ele merecia estar em algumas posições acima, mas é muito complicado ranquear Cavaleiros de Ouro, mano, principalmente em The Lost Canvas. 6º lugar, Manigold de Câncer. Agora talvez um dos cavaleiros mais estilosos e carismáticos de The Lost Canvas, além de ser um dos mais irreverentes também. Ele foi sozinho, ou quase isso, enfrentar os deuses do sono e da morte, Thanatos e Hypnos, junto com o seu mestre. Manigold conseguiu selar Thanatos, mas também perdeu a vida nesse processo. Ao longo do mangá, ele enfrentou vários espectros e venceu todos eles. Sem dúvidas foi uma grande surpresa para todos os fãs de Cavaleiros do Zodíaco, né? 5º lugar, Elcid de Capricórnio. Elcid de Capricórnio conseguiu sozinho entrar no mundo dos sonhos e resgatar a alma de Sísifo, que estava aprisionada. Isso foi essencial para o retorno de Sagitário à guerra e durante sua luta contra os deuses do sono, ele perdeu uma mão, mas ainda assim derrotou 4 deuses. No final, ele recebeu uma ajuda da flecha de Sagitário para derrotar um semideus do mundo dos sonhos, mas isso não tira o mérito de tudo que ele fez. Afinal, ele foi sozinho para o mundo dos sonhos, enfrentou diversos inimigos poderosíssimos e ainda voltou com a alma do Sísifo, um verdadeiro monstro, né? E só não tá mais acima porque, né? Bom, o que vem por aí é peso pesado. 4º lugar, Sísifo de Sagitário. Agora no 4º lugar temos Sísifo de Sagitário, o líder do Santuário de Atena e um estrategista excepcional e extremamente poderoso. Ele enfrentou sozinho Aiacos de Garuda, um dos 3 juízes do Hades, e conseguiu vencer, mano. Além disso, protegeu os cavaleiros que estavam na embarcação de Atena, demonstrando sua resistência e poder destrutivo. Sísifo também alcançou o 8º sentido após se cegar, o que lhe permitiu derrotar definitivamente o espectro. Eu até cogitei colocar o Sísifo em 3º lugar, mas os 3 cavaleiros que restam são simplesmente um absurdo em termos de poder e feitos, então bora seguir com esse ranking aí e ver se você concorda. 3º lugar, Asmita de Virgem. Asmita ocupa o 3º lugar porque, apesar de ser um personagem incrível, faltou muito mais destaque para ele em The Lost Canvas, especialmente durante a saga da Guerra Santa. Mesmo sendo responsável por criar o rosário que impediu os espectros de reviver, um feito essencial para a vitória de Atena, sua participação na guerra não foi tão extensa quanto aos outros cavaleiros. Apesar disso, ele levou seu cosmo a níveis absurdos para concluir essa tarefa, algo que foi extremamente importante para o desenrolar da guerra. Na minha opinião, se ele tivesse tido mais tempo, com certeza teríamos muita gente concordando que o Asmita seria um forte candidato ali pro top 1 ou 2 dos mais fortes, sem dúvidas. Sério, mano, o cara era muito insano. Uma pena que ele foi bem cedo no começo da guerra. 2º lugar, Regulus de Leão. Agora vamos pro top 2, e aqui temos Regulus de Leão. Com apenas 14 anos, o garoto é um verdadeiro prodígio, sendo um dos Cavaleiros de Ouro com maior poder destrutivo em todo o santuário. Durante sua luta contra Radamantes, ele conseguiu atingir o 8º sentido sozinho, e mesmo tendo perdido a vida pro espectro de Wyvern,
deu muito trabalho para ele. Vale lembrar que nesse momento o Radamante estava ali com o sangue de Hades, o que o tornava praticamente invencível, e ainda assim Regulus deu um combate extremamente difícil para ele. E não podemos esquecer que as suas técnicas são absurdamente apelonas. Sozinho Regulus foi capaz de executar tanto a exclamação de Athena quanto o clamor do Zodíaco, um feito que nenhum outro Cavaleiro de Ouro conseguiu repetir. Isso coloca ele facilmente entre os mais poderosos dessa lista, e tenho certeza que ninguém vai discordar, né, mano? Se bobear vai ter gente falando que ele tinha que ficar em primeiro lugar, e eu quase concordo, hein? A única coisa que impediu o Regulus de ocupar o primeiro lugar foi a falta de experiência. Apesar de ter um talento fora do comum e um poder destrutivo gigantesco, ele ainda era muito jovem e não teve tempo suficiente para amadurecer por completo. Primeiro lugar, Aspros de Gêmeos. E agora chegamos finalmente ao topo do ranking. Temos uma escolha que pode gerar polêmica: Aspros e Défteros de Gêmeos. Como já é tradição entre os Cavaleiros de Gêmeos, os irmãos representavam o equilíbrio entre a justiça e o caos, criando uma dinâmica dentro de The Lost Canvas. Aspros em especial demonstrou um nível de poder simplesmente insano. Ele não apenas sobreviveu ao seu primeiro confronto contra Ioma, como também foi capaz de trazer o Doku de volta à vida. Mas o que realmente coloca ele acima dos demais é o fato dele ter enfrentado ninguém menos que Kairos, o deus do tempo e o irmão mais novo do Cronos. Se isso não é prova de um poder absoluto, eu já não sei o que é, pô. Agora um detalhe importante: na minha opinião, quem realmente merecia o primeiro lugar era o Défteros. No entanto, como ele já havia morrido antes, foi Aspros quem ficou com essa posição. E bom, assim encerramos o ranking, mano. Você concorda com essa lista? Então comenta aí embaixo e deixa a sua opinião, quero muito saber. E é claro, se ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve para não perder mais nenhum conteúdo como esse, beleza? Bom, eu vou ficando nessa, te vejo no próximo vídeo, é nóis, fui, até a próxima.